Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente está aqui para falar de um filme novo, um filme doce, um filme gostosinho de assistir. A gente chora, né, gente? A gente se emociona? Emociona também. Mas vale a pena a gente se emocionar com o filme O Último Vagão. O filme O Último Vagão, que está na Netflix, né, agora, e é bem gostosinho de assistir. A gente vai pegar uns temas aí bem pontuais para a gente discutir aqui. Você vai ver. Se você já assistiu, coloca aqui para a gente saber se você já assistiu, o que você achou desse filme, e aí a gente vai trocar algumas ideias aqui na Sessão Pipoca. Damião, conta pra gente, então, quais são aí os dados técnicos aí desse filme. Vamos lá, olá, você, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, aqui do canal do YouTube Tatiana Benites. Agora é assim, né? Tatiana fez parceria com a FEALGA, Fundação Espírita André Luiz. Então, o Sessão Pipoca Espiritual começa aqui, né? Está disponível no YouTube da Tatiana Benites, mas você tem lá na Rádio Boa Nova, toda quarta-feira, às 4h30 da tarde, e aí depois fica no portal, né? O áudio do programa. E você assiste na TV Mundo Maior. Mas o YouTube da Tati, dá para ver você que está aí ouvindo a rádio, TV, vem aqui conhecer também o YouTube da Tatiana Benites, aqui, para programação semana inteira. Aproveite aqui para conhecer. E hoje vamos falar do Último Vagão, um filme que tem a data de lançamento 26 de maio de 2023. O diretor Ernesto Contreras, produção mexicana, 1h e 36 minutos de duração, um drama. O pequeno Ical, filho de uma dona de casa com enfermidades respiratórias, de um pai operário dos trilhos de trem no interior do México. Ambos analfabetos, ele vive os dias brincando com amigos no vilarejo. A rotina do garoto é modificada quando conhece a professora Georgina, que convence os pais do menino a permiti-lo estudar. A experiente educadora que leciona, Tati, em um vagão abandonado. É um filme muito interessante, tem uma paisagem simples, é muito bonito, né? Então, eu convido vocês a assistirem, se vocês ainda não assistiram esse filme, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele depois da nossa vinhetinha, né? Roda a vinheta. Agora sim, agora a gente vai falar um pouquinho mais desse filme. Foi um filme que veio para mim assim, meio que do nada, nada acontece do nada, né, gente? Nada é por acaso, mas surgiu aí para mim e eu falei, bom, vi a sinopse e falei, deve ser interessante esse filme. E é um filme muito gostoso de assistir. Quando a gente pega a essência do filme, né, e a gente vai analisar agora um pouquinho dessa essência do filme, né, ele fala muito do papel do ser, né, do crescimento do ser, do crescimento das pessoas, né. Se vocês assistiram o filme, coloca aqui qual foi a mensagem que deixou para vocês aí no filme. Aliás, se você está aqui agora, já curte aqui, antes da gente continuar com o nosso debate, já deixa seu like. Bom, fala muito do papel do ser, do nosso crescimento, né? E fala também do papel do professor, do quanto esse profissional não é valorizado, né, na nossa vida e no mercado mais do que na nossa vida, não é valorizado no mercado, e o quanto alguns professores fazem a diferença na nossa vida. E esse filme é um desses exemplos, né, que uma professora muda a vida de muitos alunos, porque estrutura física eles não têm. Então, a gente conhece essas histórias na vida real também, né? Na realidade brasileira, a gente tem isso em muitos lugares, né? Que é uma escola que nem é uma escola, né? No caso do filme, ele é um vagão abandonado,
onde foi transformada numa escola, né? Não tem nenhuma estrutura para ser uma escola. Crianças de diferentes idades têm que estudar juntos, porque não tem espaço físico para fazer essa divisão. Então, é uma pessoa de boa vontade que resolve que isso é o que ela precisa fazer e ela quer fazer o que é certo. Então, ela ensina não só a ler e escrever, não só as histórias, não só a matemática, mas ela ensina a vida, né? A viver a vida. Então, este menino tem a oportunidade de aprender, coisa que ele não teve antes, porque, na verdade, os pais não tinham essa consciência. Como os pais viviam de um lado para o outro, sempre se mudando por causa do trabalho do pai, da doença da mãe e tudo mais, eles acabaram que, para que vai estudar se o destino dele é o mesmo que o nosso, né? Se ele também vai crescer e não vai ter tanto futuro, não tem tanta esperança. Então, estudar para quê? E, infelizmente, a gente ainda vê isso em alguns lugares, né? A gente ainda vê essa mentalidade de pessoas que falam, bom, como eu não tive, por que meu filho vai ter? Então, eu vou incentivar o meu filho a trabalhar desde o princípio, a fazer algo desde pequeno. E aí a gente está incentivando ao quê? Né? Primeiro que a gente já está escravizando, a gente já está incentivando ali o trabalho infantil, a exploração infantil, e não está ensinando. Então, fala muito disso também no filme, né? O que significa muito quando aparece quando eles se mudam para um local e aparece essa professora que fala, não, leva ele para a escola, né? Incentiva que ele estude, que conheça outras crianças, que socialize, porque a escola é um espaço de socialização. É um espaço para que nós possamos crescer como pessoas, para que nós possamos aprender junto com as pessoas que estão ao nosso redor. Não é só aprender o português, a matemática e o que tiver que ter de matéria, né? A gente aprende muito com os demais, com a vida, porque isso é o viver em sociedade, né, Damião? Sim, né? É lindo essa oportunidade de viver em sociedade e a educação faz parte, né? Aí eu aqui, então, nesse lado da sessão Pipoca Espiritual, a gente vai lembrar de alguns grandes mestres, né? O Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que era professor. Então, a codificação da doutrina espírita, um livro de perguntas e respostas, é coisa didática, é bem coisa simples, é perguntas e respostas. A gente tem um outro grande exemplo, né, Tati, que é Jesus, o nosso grande mestre que veio aqui para nos ensinar, para nos trazer tantos e tantos ensinamentos. E aí, no filme, O Último Vagão, vale a gente ter como também lembrar, né, que a professora ali é esse grande destaque, e o filme, né? O filme vai trazendo um lado muito positivo, né? Muito positivo, e vem fazendo sucesso justamente por isso, né? Por trazer um lado muito positivo neste filme. E aí a gente vai ainda falando sobre educação, está em Obras Póstumas, né? É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Olha aí, Allan Kardec escrevendo em Obras Póstumas, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E para entender ainda, né, Hippolyte Léon Denis Rivaio afirma que precisamos primeiramente distinguir instrução e educação. Instrução é transmissão de conhecimento de forma geral, cultura adquirida, educação. Educação é muito mais que simplesmente acumular dados. Educação é saber utilizar adequadamente todo conhecimento adquirido. E é aquilo que a gente fala sempre quando a gente vê esse caminho, né, Tati? A gente não veio aqui a passeio, né? E então Kardec esclarece que o progresso individual não consiste apenas no desenvolvimento da inteligência, na aquisição de alguns conhecimentos. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral.
séculos antes da existência de Jesus de Nazaré entre nós, um conhecido sábio da antiguidade, Pitágoras, já recomendava: vamos educar o menino para não punir o homem mais tarde. E Jesus, sempre Jesus, né, Tati? Faz ao outro o que queres que o outro te faça, né, Tati? É exatamente esse crescimento moral, né, que fala muito o filme. Então, primeiro a simplicidade, né, de você pode aprender em qualquer lugar, você pode aprender de qualquer forma, a gente sempre está aprendendo na vida, né, e a gente aprende com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente tem muita oportunidade de aprender, que às vezes a gente até desperdiça muito dessas oportunidades. Então, que a gente consiga também entender essa essência da simplicidade desse filme, porque a gente não precisa de muito para a gente aprender. A gente não precisa de toda uma estrutura para que a gente possa aprender. É claro, muitas coisas são muito bem-vindas e precisam ser estruturadas. As escolas precisam sim ser estruturadas, a gente precisa de melhores escolas, mas a gente aprende de maneira simples. A gente precisa de pouco para aprender. E essa parte da moral, né, a gente adquire em casa. A gente adquire com as pessoas que estão mais próximas de nós. E a escola também pode ser um local para a gente aprimorar esse nosso conhecimento moral. Então, nós temos a oportunidade de aprender nas nossas casas, com as pessoas mais próximas de nós e também nos ambientes onde nós frequentamos muito. Quando nós somos pequenos, na escola. Quando nós crescemos, nós temos a escola, nós temos a faculdade, nós temos o nosso trabalho, nós temos os outros grupos que nós fazemos parte, né? E nesse filme mostra que todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós temos a escolha para que lado a gente quer ir, o que a gente quer seguir. O filme mostra um menino que tem toda essa história de mudanças e tal, ele quer fazer amigos, e quando ele consegue alguns amigos, sempre tem aquele que quer ser o líder, que quer mandar nos outros, e que talvez tenha alguns ali que não sejam pessoas tão idôneas. E então, ele quer ser amigo de todos. E existem pessoas que vão escolher um outro caminho que não é o caminho do bem. Existem pessoas que vão buscar sempre a solução fácil, o caminho mais fácil, o caminho mais rápido. Então, são pessoas que, em alguns aspectos, serão mais difíceis de evoluir. Ele pode ser mais inteligente para algumas coisas, mas ele vai demorar para evoluir no aspecto moral, por exemplo. Então, existe ali um menino que vai para o caminho errado por escolha e tenta até manipular as outras pessoas, os outros colegas, para que vá para esse caminho junto com ele. Porque ele é mais velho, porque segue meu conselho, porque eu estou aqui, porque eu sei, eu tenho mais experiência, realmente tem. Mas não é o caminho mais fácil, não é o caminho correto. Talvez seja mais fácil, mas não é o caminho correto. Então, a gente tem essas provinhas que são colocadas no nosso caminho para a gente também ter o direito de escolha, né, Daniel? Sempre as escolhas, né? E sempre que falamos em escolhas, né, Tati, a gente vai recorrer aí a todo o nosso livro, querido livro dos Espíritos, né? Que para a doutrina espírita não há destino, não há predestinação, não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias por nós, através de pensamentos e ações. O espírito e seu grupo cultural escolhem e determinam os seus caminhos, exercitando uma característica do ser inteligente e o livre-arbítrio. Esse é nosso, que é dado ao espírito a liberdade de escolher
Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e, lógico, né, Tati, das suas consequências que esses tiveram. E tal afirmativa está lá no Livro dos Espíritos. Kardec revela a extrema importância para cada um de nós quanto à natureza e ao momento de fazermos nossas escolhas, desde as mais simples até as mais complexas. Em cada momento de nossa vida, em cada gesto de nossa vida, a escolha é nossa. Lembremos Jesus, a sementeira nossa é totalmente livre. Nada obstante, a colheita nos será obrigatória. E é tão bonito, né? Eu assistindo esse filme, né? O Último Vagão, fiquei depois de vários dias pensando, né? Na produção ali, na positividade, na simplicidade, no poder do amor, porque o filme traz, né? Aquelas crianças, aquele grupo de crianças, e além de nos emocionar por sua singeleza, evoca generosidade e profunda esperança de quem se dedica a formar gerações e os desafios do ser humano, né, Tati? Não, é um filme muito bonito, é um filme encantador, né? A mensagem que ele deixa para todos nós, porque mostra o lado de que não é fácil para o professor, não é fácil para essas famílias, não é fácil para esses alunos, mas todos estão ali enfrentando alguma coisa juntos e todos estão aprendendo alguma coisa, porque quando a gente fala que o professor ensina, a gente esquece de falar que o professor também aprende. Aprende muito com as crianças, com os alunos, com idade que seja, né? O professor, para conseguir dar aula, ele precisa estudar para dar aquele conteúdo. E ele precisa também entender a necessidade de cada aluno. Então, ele aprende com cada aluno, com cada história, com cada pessoa que passa pelo caminho dela, né? Então, essa professora, com pouco ou quase nenhum recurso, acaba ela também tem problemas de saúde e ela também tem as suas dificuldades e recebe o carinho dos alunos, aprende com eles a visão que eles têm da vida. Então, é muito interessante essa simplicidade com que eles tratam esse tema e como vem tudo isso, né? Como vem essa mensagem no filme. O filme fala também dessas provas, né? As provas que nós temos que lidar ao longo da nossa vida. Por quê? Porque todos nós temos provas. Então, essas dificuldades também que nós passamos também são dificuldades através de provas que talvez nós mesmos tenhamos escolhido antes de vir para cá. E isso faz com que, às vezes, seja tão difícil para nós algumas coisas, ou encarar algumas coisas, ou aceitar algumas coisas das nossas vidas, né? Tantas vezes a gente não aceita o que a gente está passando, não aceita aquilo que veio para nós e se revolta com tudo isso, né? E às vezes a gente vê as pessoas indo pelo caminho errado por causa desse sentimento de revolta. Não é porque a pessoa é uma pessoa ruim, mas porque ela se revoltou com algo. Só que a revolta faz mal para nós, para quem se revolta. Para as outras pessoas que estão envolvidas, esse sentimento não chega até elas muitas vezes. Então, a gente faz mal para nós mesmos quando a gente tem esse sentimento ruim. Então, também é uma das reflexões que fica para que a gente consiga também trabalhar isso em nós. No filme mostra as provas de uma família que é pobre, que é uma família que precisa de ajuda, que precisa de um trabalho, né? De um trabalho do pai, porque a mãe é doente, não consegue trabalhar. Então, tudo gira em torno de mudanças sempre por causa deste único ser que pode trabalhar
na casa, né? E acontecem uma série de coisas, não vou dar spoilers, acontecem alguns problemas aí na vida deles, e acaba que a gente pergunta por quê? Por que que isso vai acontecer justamente para esta família que já estava passando por dificuldades? Por que que tantas coisas precisam acontecer com determinadas pessoas? No Espiritismo, nós temos essas respostas através das nossas atitudes desta ou de uma vida anterior. Então, nós temos algumas respostas através do Livro dos Espíritos, que nos traz muitas perguntas e que nos traz muitas respostas para esse tipo de coisa que nós passamos. E o filme mostra isso, né? Às vezes nos angustia por que tantas pessoas têm que passar por tantas dificuldades. Mas talvez em alguma vida passada ela tivesse feito alguma coisa no qual tivesse que passar por essa prova nesse momento para aprender a simplicidade, para aprender a humildade, para valorizar os estudos, para valorizar as coisas simples da vida. Então, muitas vezes acontecem coisas conosco que a gente não consegue ter a resposta, mas que se a gente começar a pensar bem, a gente pode ver que o aprendizado está ali, né, Daniel? Sim, e às vezes o aprendizado vem das coisas mais simples, né, Tati? O aprendizado vem e o filme vai mostrando isso, né? Você para e fala, poxa vida, valorizar, né? Aquela velha, velha história da gente valorizar as coisas mais simples. E aí você estava falando aí, né, de provas da vida, a doutrina espírita nos mostra claramente, né, que os momentos de alegria e de desafios que se alternam na vida de todos nós, né? Nenhum desses são totalmente felizes. Alternamos momentos de felicidade, de alegria e sorrisos sinceros com momentos de decepções, dores, desafios. As alegrias eternas ainda não pertencem ao mundo atual, mas no mundo futuro próximo poderemos vivenciá-la desde que possamos entender a realidade da vida e passemos a trabalhar visando um progresso e uma evolução constante. Por isso, devemos viver em concordância com as leis divinas, né? E é necessário que não passemos nosso tempo de vida questionando, né? É isso que a Tati estava colocando ali, os motivos para que tudo que estamos enfrentando. Gente, não é para ficar sentado se lamentando, né, Tati? Mas sim que possamos amar, respeitar, fazer tudo aquilo que possa nos fazer evoluir em vida e em espírito, para que a nossa missão aqui seja cumprida. Não, sabe, porque a gente não veio aqui a passeio, né, Tati? E lá aquelas velhas histórias, né? Para que não seja em vão, né? Tudo que a gente tá fazendo e desenvolvendo, né? Para que possamos ser lembrados pelas nossas boas obras e não pelas más escolhas que possamos ter em mente e que devemos sempre, sempre. A Tati, a gente insiste muito, né, Tati? Quanto é importante fazer o bem e colocar em prática o bem, né, Tati? E você falou de reclamar, né? Às vezes a gente não só reclama, às vezes a gente se revolta mesmo, a gente briga com o mundo, a gente acha mal com todo mundo, acha que a culpa é do mundo, né? Então, às vezes a gente cai, a gente deixa cair essa energia e tudo bem, contanto que depois a gente se levante, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, já dizia a música. Então, a gente precisa ter essa reviravolta e acreditar nos nossos sonhos, né? Eu acho que o filme, a grande mensagem do filme é acredite nos seus sonhos, porque o filme dá uma volta muito bonita, né? Muito boa para que a gente possa refletir sobre o nosso aqui e agora e sobre as diferenças que a gente pode fazer na vida, o que a gente pode fazer agora. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. Então, o que a gente pode fazer é a nossa diferença agora.
Se a gente tem um sonho, a gente precisa correr atrás desse sonho, a gente precisa acreditar que nós somos capazes de cumprir com os nossos sonhos. E por que não? Pode acontecer com as outras pessoas, mas por que não comigo? Então, por que as outras pessoas são capazes e eu não? Então, acreditar e lutar por isso. Sempre que a gente não vai passar por cima de ninguém, sempre que a gente não vá prejudicar alguém ou magoar alguém, porque aí a gente não está sendo muito fiel ao que a gente deveria fazer, né? Mas o ser coerente com o que nós somos também. Porque, às vezes, a gente quer muito uma coisa, mas aquilo não é coerente com a nossa essência. E se a gente sai da nossa essência para viver o sonho do outro, para a gente realizar algo por outra pessoa, a gente vai perder o que é nosso. E eu acho que o filme também mostra um pouco dessa essência, né? A gente precisa ser a gente mesmo, a gente precisa se aceitar como é, também ver as nossas limitações, para daí, então, né, eu conseguir fazer alguma coisa por mim, de fato. E a gente não pode desistir da gente, porque ninguém vai fazer nada pela gente. As pessoas podem ajudar, mas elas não podem fazer por nós o que nós temos que fazer. Então, é nosso dever aprender, lutar e fazer o bem. Fazer o bem para nós e para o próximo. Porque é isso, né, que vai fazer com que a gente fique bem também. Né? Então, para isso que a gente veio para cá, né? Vou colocar o Damião aqui do lado também, para a gente discutir isso aí, né? É para isso que a gente veio para cá, não é para evoluir, não é para a gente aprender um com o outro. Sim, sim. Para aquelas histórias, né, Tati? É tão simples assim, né? E aí, a hora que você está falando, eu vou pegar uma frase de Gandhi, né? O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Repito para você, o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Simples assim, né, Tati? E às vezes as coisas são tão simples e a gente complica demais, né, Tati? Ai, complica bastante. Complica. Complica porque daí a gente não entende, a gente reclama, a gente fica com aquilo na cabeça, aí a gente desiste. Ai, desisto, não consigo, não sou capaz. E aí a gente complica mais a situação. Daí quando a gente quer voltar atrás, a gente fala, putz, perdi o time daquilo, perdi o momento que era para ter feito. Então, gente, aproveite o aqui e agora, aproveita esse momento, o momento que vocês estão aqui, ó, vendo, já começa a fazer seus planos, já desliga aqui depois que terminar, ó, já começa a colocar no papel os planos e coloca prática, né? Porque às vezes a gente também só coloca no papel e esquece de colocar em prática, a gente precisa colocar em prática. E não se esqueçam de praticar o bem, que é isso que faz que a gente seja mais feliz também. E aí eu convido vocês, gente, aproveita que vocês estão aqui, já deixa seu like, já curte a gente, já segue a gente aqui no canal e também deixa seu like aqui nos nossos meios de comunicação, que nós estamos sendo transmitidos agora, mas fiquem em paz, lutem pelos seus sonhos, acreditem. Se um pode, todo mundo pode, todos nós podemos. E a gente está aqui toda semana, toda sexta-feira aqui no canal, toda quarta-feira na Rede Boa Nova e na TV Mundo Maior, e eu espero vocês, que a gente vai trazer mais uma novidade, mais um filme para vocês, para a gente debater. Deixa sua sugestão se você quiser. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.